o Santos vai receber por Luca Meireles? Como que foi o aproveitamento dele em 2025 na base e no profissional? E como o Santos vai aproveitar esse valor que vai entrar em relação ao mercado da bola? Porque o Santos ainda está em busca de contratações para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Quero a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você acha que foi uma boa venda ou não. Mas antes da gente trazer os valores que o Santos vai receber, quero trazer os números do jogador em 2025, que ele jogou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e também jogou profissionalmente pelo Peixe. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, 13 gols em 13 jogos, excelente número. Série A, 7 jogos, Campeonato Paulista, 7 jogos e 1 assistência, Copa do Brasil, 1 partida apenas. Só que eu gosto sempre de mostrar a minutagem, porque um jogo, se você entra em campo, já contabiliza um jogo. Mas será que ele teve, de fato, sequência de minutos em campo no profissional? Vamos ver isso aqui, ó. Campeonato Paulista, onde ele teve mais minutos em campo, tá? Contra a Ponte Preta, ele teve 65 minutos. Contra o Palmeiras, 45 minutos. Veloclube, que foi disparada a partida que ele mais jogou, 90 minutos. Tivemos contra o São Bernardo 22 minutos, contra o São Paulo 8 minutos, Botafogo 4 minutos e Novo Horizontino ele teve 22 minutos. Contra a Ponte Preta foi quando ele deu uma assistência, tá? E aí, Copa do Brasil ele jogou por 4 minutos, que foi aquele jogo contra o CRB, que foi para os pênaltis e o Santos acabou sendo eliminado. Aqui são os números do Campeonato Brasileiro Sub-20. E aqui, ó, Campeonato Brasileiro Profissional, né? 4 minutos contra o Vasco, 2 minutos contra o Bragantino, 1 minuto contra o Corinthians, 12 minutos contra o Vitória, 28 minutos contra o Internacional, 17 contra o Juventude e 19 contra o Vasco, né? Esses 19 minutos contra o Vasco é a goleada sofrida, que ele já entra num contexto desfavorável onde o Santos estava sendo dominado pela equipe carioca. Então essa é a minutagem de Luca Meireles. Ele teve, de fato, uma sequência, porque eu sempre brinco aqui, né? Mas ele teve tantos jogos no profissional, como que ele não teve sequência, como ele não teve oportunidade? Aí você vai ver, o cara jogou 2 minutos, 4 minutos, 1 minuto. E aí, o Luca, ele estava também numa posição que dava para ele brigar por mais espaço. Porque o Tiquinho e o David Washington, há quanto tempo a gente fala aqui que não estão num bom momento? Há muito tempo a gente fala isso. A gente fala, inclusive, da necessidade do Santos contratar centroavante, antes mesmo de vender o Luca. Agora, então, nem se fala, né? Então, acho que essa questão do Luca foi mal gerida em relação a aproveitar, dar mais minutos para o jogador, até também para o Santos vender o Luca por um valor maior. Mas vamos agora fazer essa pausa aqui para ver os valores, depois a gente volta com toda essa questão de valeu a pena ou não, tá certo? Os valores, de acordo com o Lucas Mussetti. A operação inicialmente estava sendo comentada que seria 12 milhões de euros. E o Santos, como tem 70% dos direitos econômicos do Luca, né? Aliás, tinha, ficaria com 70% de 12 milhões de euros. Porém, o garantido para o Santos é 7 milhões de euros, podendo receber mais 2 milhões de euros em bônus, caso ele bata algumas metas estipuladas em contrato. De acordo com o Mussetti, são metas fáceis, que seria relativamente ligadas a jogos, né? Quanto tempo ele entra em campo, enfim. Mas que pelo potencial do jogador, tem essa previsão de que seja muito fácil de bater. Então o Santos pode receber esses 7 milhões, que já está fixo, mais 2 milhões de bônus, ok? Ok. Nájilo, o Santos vai ter porcentagem em venda futura do Luca Meireles? Era o que o Santos queria. O Santos queria 15% dos direitos econômicos mantidos. Só que não, o Santos não conseguiu isso. O Santos teve 15% de mais-valia. O que é mais-valia? É o valor que você vendeu o jogador, vamos colocar aqui 10 milhões de euros? Tá, 10 milhões de euros. Vamos supor que o Shakhtar, daqui 1 ano, venda o Luca por 15. Então você faz 15 menos 10. Dá quanto?
5 milhões de euros. Então o Santos vai ter direito a 15% de 5 milhões de euros. Entendeu? Da diferença, não do montante total da negociação. Então existe uma diferença brutal de quanto o Santos poderia receber caso fosse 15% do bolo todo, do que 15% de uma fatia menor. E se for vendido por menos, aí sinto muito, né? O Santos não recebe nada. Então acho que foi muito mal negociado essa questão. Eu venho sempre batendo nessa tecla que você manter um percentual numa venda futura é extremamente importante. Os clubes do futebol brasileiro estão entendendo isso. São Paulo entendeu isso faz muito tempo. O Fluminense, Atlético Paranaense. Muitas vezes até você ganha o valor aproximado do que você vendeu. Porque a gente sabe que na Europa, o cara pisou na Europa, ele já tá valendo mais. Nem jogou, mas só porque ele pisou, desembarcou ali no aeroporto, o cara já tá valendo mais. Então era uma coisa que o Santos tinha que bater o pé. Vocês querem tanto assim o Luca? Então mantém 15% de tudo. Nada de mais valia. Mas infelizmente o Santos não bateu o pé nesse sentido. E é uma coisa que me incomoda porque a gente não viu essa negociação do Luca virar uma novela. É muito fácil o clube que está interessado em algum ativo aqui do Santos chegar, faz a proposta, o Santos faz ali um charminho, mas vende. Olha o Santos tentando negociar zagueiro, volante. É sempre uma novela, é sempre uma dificuldade. O clube que o Santos está conversando, tentando convencer de fazer uma negociação, coloca vários obstáculos. E o Santos, na hora do Santos vender algum ativo, o Santos facilita. O Santos não aprendeu com a negociação do Jair, que o Santos foi passado para trás. Foi passado para trás. O Botafogo colocou um valor gigantesco que o Tiquinho valeria para bater na operação com o Jair. Para parecer que foi um baita negócio, uma baita vantagem que o Santos estava recebendo. E não é. Então, o Santos que está vendendo é o Santos que tem que ter o controle da negociação, não o contrário. E isso me incomoda muito no Santos. O Santos é muito mal vendedor, muito mal vendedor. E vende um jogador que poderia ser mais caro se tivesse sido melhor utilizado. E eu vou dar um exemplo que eu sempre dou um exemplo aqui neste canal, lá no meu outro canal de lives. Tem gente que já deve não aguentar mais eu dar esse exemplo, mas sempre com audiência rotativa acho importante para contextualizar. Léo Godoy. O Léo Godoy é um lateral que te deixa com saudade? Provavelmente não. O Léo Godoy foi vendido, ele que estava emprestado ao Santos, foi vendido por 10 milhões de reais. O Léo Godoy que a gente tanto reclamava. Ou seja, o que eu quero dizer? O jogador, mesmo tendo uma qualidade técnica duvidosa, se ele está jogando, sempre vai ter algum clube interessado. Será que se o Luca estivesse jogando, ele não valeria mais do que foi vendido agora? Será que o Sherman, se estivesse jogando, poderia estar sendo visto e chamar a atenção de algum clube? Alguém faz uma proposta pelo Sherman, pro Santos vender o Sherman? Tô dando um exemplo aqui, tá? Não tô falando que eu venderia o Sherman ou algo, tô dando um exemplo. É o famoso quem não é visto não é lembrado, ou não é tão valorizado. Então, que fique de lição para o Santos. Colocou o jogador no profissional, que então coloque ele para poder jogar. O Santos esconde os seus ativos. E aí, os clubes da Europa têm scout, que os caras acompanham o Luca e companhia há anos na base. Vai lá no Santos. O Santos vende rápido, vende por valor barato, porque o Santos está desesperado, precisando de dinheiro, então eles vão vender. Eles também não estão utilizando o moleque. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí o Santos cai na armadilha e acaba vendendo o jogador a preço de banana. Então, lamento muito, muito a postura do Santos. E aí, o Santos está indo atrás de jogadores para qualificar o seu elenco, né? Nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ok, tem que ir atrás mesmo. Só que olha os valores. 4 milhões de dólares... Tem volante que o Santos está fazendo proposta 6 milhões de dólares. É quase o valor que o Santos vendeu o Luca. E quanto que o Santos vai ter que gastar agora para trazer um centroavante? Se bobear, o Santos vai ter que gastar mais ou até mesmo o mesmo valor que vendeu o Luca.
Será que se não tivesse vendido o Luka, era uma posição a menos que você teria que se preocupar, né? Se você testasse mais o jogador. E isso, eu não tô falando que a diretoria tem que interferir em escalação de jogador. Mas devia ter uma comunicação do tipo, olha, o treinador atual, testa pra mim esse atleta aqui, pra gente saber se a gente tem necessidade de ir ao mercado. Testa o Ian, pra ver se eu preciso de mais volante. Testa o Luka pra ver se eu preciso ir ao mercado. Testa o Matheus Xavier. Testa mais o Robinho. Testa o jogador tal, né? Como foi testado o Souza, a gente viu como ele é um bom lateral. Como foi testado o Gabriel Bontempo, a gente viu que é um bom jogador. Então o Santos tem um processo melhor definido antes de vender o jogador. Eu entendo a necessidade financeira de você vender atletas. Só que não é porque você tem necessidade de vender o atleta que o processo tem que ser mal feito. Que a venda tem que ser feita de forma desesperada e de qualquer jeito. O Santos tem que mostrar quem manda. Ou é do jeito que eu quero, ou não tem negociação. Ou eu vou ficar com 15% numa venda futura, ou não tem negociação. Ou eu recebo 12 milhões de euros pela minha parte, ou não tem negociação. Esses clubes têm dinheiro. Quem não tem dinheiro é o Santos. Então o Santos tem que fazer jogo duro, não eles. Não eles. E o Shakhtar, ele adora contratar jogador mais jovem. Contratou no Santos, contratou no São Paulo também. Então esse é o perfil do Shakhtar. Então você tem que ter mais inteligência na hora de negociar. Acho que é uma negociação que o Santos poderia ter extraído melhor, o conjunto inteiro. Mas quero saber a opinião de vocês nos comentários, deixe aqui, tá bom? Qualquer novidade de mais informações do Peixe, a gente traz neste canal, por isso é importante você estar inscrito, tá bom? Grande abraço e tchau!